Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos realizar alguns exercícios sobre o princípio de Le Chatelier. É fácil e nas próximas aulas continuaremos a utilizar esse princípio, que vai fazer com que você fique bastante hábil na sua aplicação. Lembrando que o princípio de Le Chatelier afirma que quando alteramos a concentração, temperatura ou pressão de um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de anular a alteração introduzida. Você aumenta a concentração de algum reagente ou produto, o sistema tende a diminuí-lo. Lembrando ainda que a temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, o volume se reduz. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Às vezes, o exercício pode citar volume. No exercício 1, nós temos um sistema em equilíbrio, 2 mols de monóxido de nitrogênio reagindo com oxigênio para produzir 2 mols de dióxido de nitrogênio, com ΔH menos 27 quilocalorias. A quantidade de NO2 aumenta com A. Bem, aí tem uma série de alternativas. Vamos analisar uma a uma. A adição de catalisador não altera as concentrações no equilíbrio, porque o catalisador acelera tanto a reação direta quanto a inversa. As concentrações ou as pressões parciais de cada componente permanecem constantes. É bom lembrar que o catalisador faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, mas não altera as concentrações do equilíbrio. Na B, a diminuição da concentração de oxigênio. Vamos reescrever a equação e imaginar o que vai acontecer quando reduzirmos a concentração de oxigênio. Se você reduz essa concentração, o sistema se desloca para a esquerda, no sentido de anular a tua alteração, isto é, de aumentar a concentração de oxigênio. Portanto, a concentração de NO vai aumentar e a de NO2 vai diminuir. Lembrando que vai ter menos moléculas de oxigênio para reagir com NO, por isso que a concentração dele aumenta, tem menos moléculas de oxigênio para reagir com ele. E se tem menos molécula de oxigênio para reagir com NO, vai dar menos NO2, por isso que a concentração de NO2 diminui. A alternativa C diz que a diminuição da temperatura vai aumentar a quantidade de NO2. Bem, reescrevendo a equação e observando que o ΔH agora é menor do que zero. Portanto, a reação é exotérmica. No sentido inverso, ela vai ser endotérmica. O aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. Você aumenta a temperatura, o sistema tende a absorver calor para diminuir a temperatura, para anular a tua ação. Já se você reduz a temperatura, o sistema se desloca no sentido exotérmico, no sentido de aumentar a temperatura que você diminuiu. Portanto, vai deslocar o sentido para a direita, a diminuição da temperatura vai aumentar a concentração do NO2, diminuir a concentração dos reagentes, que é exatamente o que o exercício pede. Portanto, a alternativa C está correta. E a alternativa D diz que diminuindo a pressão aumenta a quantidade de NO2. Vamos reescrever a equação e somar mol, quantidade de moléculas. Do lado esquerdo eu tenho 2 mol mais 1 mol, do lado direito 2 mol. Lembre-se, só gases, eu estou falando de pressão. Se tiver algum sólido aí, você não vai considerar. Portanto, do lado esquerdo eu tenho 3 mol e do lado direito 2 mol. Se você diminui a pressão, o sistema tende a anular a tua ação, a aumentar a pressão. Como? Aumentando o número de moléculas, mais moléculas para dar batidinhas nas paredes do recipiente e, portanto, aumentar a pressão. Com isso, se você diminui a pressão,
o sistema vai tender a aumentar a pressão, aumentando o número de moléculas se deslocando para a esquerda. Isto é, reduzindo a concentração de NO2, que é o que você não quer. A alternativa está errada. E na E, a introdução de um gás inerte, um gás que não reage com ninguém aí, como um gás nobre, por exemplo. Essas moléculas simplesmente entram no meio das outras moléculas do gás, não alterando nem as pressões parciais e nem as concentrações. Portanto, a introdução de um gás inerte não altera o equilíbrio. Neste segundo exercício, nós vamos discutir um caso particular para o qual vocês devem ser alertados. Considere a seguinte reação reversível em equilíbrio em fase gasosa. 1 mol de hidrogênio reagindo com 1 mol de bromo, produzindo 2 mols de brometo de hidrogênio. Explique o efeito do aumento da pressão nesse equilíbrio. Bem, quando aumentamos a pressão, o sistema tende a reduzir a pressão, reduzindo o número de moléculas gasosas. Então, vamos somar mol. Do lado esquerdo eu tenho 1 mol mais 1 mol e do lado direito 2 mol. Do lado esquerdo somando eu tenho 2 mol e entre produtos também tenho 2 mol. Então, neste caso, embora seja um equilíbrio onde há gases participando, a pressão não altera as concentrações, não altera esse equilíbrio. No exercício 3, nós temos que o nitrogênio reage com oxigênio. Segundo a reação, nitrogênio mais oxigênio dando 2 mols de monóxido de nitrogênio, com ΔH 180 kJ por mol. Preveja se a constante de equilíbrio aumenta ou diminui com o aumento da temperatura. Este é o exercício mais difícil que pode haver sobre o princípio de Le Chatelier. Mas o mais difícil é fácil, porque basta unir dois conceitos que vocês conhecem. Em primeiro lugar, vamos escrever a expressão do Kc. Neste caso, pode ser Kc ou Kp, tanto faz. Neste caso, concentração do NO elevado ao quadrado dividida pelas concentrações de nitrogênio e oxigênio. Em segundo lugar, vamos aplicar o princípio de Le Chatelier. O aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. Bem, o ΔH é positivo, portanto, o sentido da esquerda para a direita é endotérmico e no sentido inverso a reação é exotérmica. Como o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico, vai aumentar a concentração de NO e reduzir as concentrações de nitrogênio e oxigênio. Agora volta lá para a constante de equilíbrio. Está aumentando a concentração de NO e diminuindo as concentrações de nitrogênio e oxigênio. Ora, numa fração, quando eu aumento o numerador, aumenta o quociente. E quando diminui o denominador, também aumenta o quociente. Portanto, o aumento da temperatura aumenta o valor da constante de equilíbrio. Lembre que a constante de equilíbrio só muda para uma determinada reação com a temperatura. E nesse caso, o aumento da temperatura aumenta a constante de equilíbrio. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.